Olá, pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Hoje eu vim aqui falar um pouco sobre as mudanças, da NR1 e, em particular, sobre as mudanças do nosso PPRA, sobre o novo PGR, que vai ser o Programa de Gerenciamento de Risco, tendo aí a sua validação, então, para o ano de 2021 a partir de março. Bom, pessoal, até o momento estou gravando esse vídeo no mês de junho, mais precisamente no dia 16. Até essa data, nós estamos ainda escutando muitas coisas sobre essa mudança significativa em relação ao nosso programa do PPR antigo, PPRA, e as alterações aí dentro do nosso PGR. Então, até então, nós ainda não temos, assim, nenhum modelo descrito, até porque a NR9 ela faz referência à NR1, ela fala para que a gente possa vir para a NR1 para a gente dar seguimento ao programa de gerenciamento dos riscos, e é dela que eu vim falar aqui um pouquinho hoje. Então, o item 1.5 da norma, ela fala sobre gerenciamento dos riscos ocupacionais. Então, ela fala que nesse disposto, nós vamos a parte de prevenção e gerenciamento dos riscos. Então, até porque, se a gente for pensar, é claro que a cada dia que passa, a área de técnicos de segurança do trabalho, ela estará mais envolvida com o sistema de gestão. E é isso que essa norma ela vem trazendo para a gente. Olha, é necessário fazer gestão. Então, mais do que nunca, E ela fala que, então, para a caracterização de atividades e operações insalubres ou perigosas, a gente vai se reportar a NR15 e a NR16. Outra coisa que eu achei bem interessante, então, nas normas que estão sendo atualizadas. Elas estão fazendo referências às normas que dizem sobre aquele tema, sobre aquele assunto. Então, por exemplo, se nós estamos falando de assuntos, de agentes perigosos ou de insalubres, nós vamos ter que nos reportarmos para estas normas, tá? Ela também fala sobre a questão da responsabilidade, pessoal? De quem é essa responsabilidade sobre o gerenciamento, sobre o construir, sobre gerenciar os riscos ocupacionais dentro das instituições e organizações? A empresa, A empresa, ela é a parte importante que vai, então, fazer com que esse sistema, esse programa, ele seja mais do que nunca gerenciável, Então, ela não trata, assim, de uma pessoa específica que vai poder construir o PGR, mas ela fala que pode ser feito, o programa feito por alguém que conheça de saúde e segurança no trabalho, tá? A organização, então, ela deve fazer o levantamento dos riscos, evitando, assim, os riscos, é claro, identificar os perigos, avaliar os riscos ocupacionais, classificar os riscos. E quando ela fala em classificar, eu vou abrir aqui agora um parênteses, que eu acho que neste momento é muito importante falar. Quando a gente pensa lá na NR9, para quem já leu a nova NR9, ela fala sobre alguns anexos. Na verdade, até a data de hoje, a publicação dos anexos ela ainda não aconteceu. Então, para nós, a gente não sabe ainda o que seria essa classificação dentro desses anexos, porque a gente ainda não tem eles lá, tá? Então, até o momento. Ela fala também sobre acompanhar o controle dos riscos ocupacionais, fazer as medidas de prevenção de acordo com a classificação do risco, conforme eu também já tinha dito lá, de acordo com a NR9, A organização deve considerar as condições de trabalho nos termos da NR17, então aqui ela fala também, ela se reporta a parte de ergonomia para a NR17, ela deixa bem descrito no item 1.5.3.2.1 que a organização ela deve considerar as condições de trabalho nos termos da NR17. Então,
Isso, é claro, nos ajuda, até porque a própria NR1, né, do PGR, ela não dá conta de falar sobre como a gente tem que fazer esse acompanhamento ergonômico, mas ela fala para que a gente se reporte para a NR17. Bom, então, dentro disso, né, ela também vai falar sobre o levantamento preliminar dos perigos, né? Então, eu tenho aí os perigos, eles devem ser realizado, então, o levantamento preliminar, que é a nossa APR, né? Análise preliminar dos riscos. Sempre antes do funcionamento, né, pessoal? Isso já era algo que a gente sempre deveria ser dessa forma, né? Antes de eu colocar o maquinário, antes de eu ter uma atividade em alguma situação que não fosse rotineira dentro da nossa empresa, o ideal era que a gente fizesse a nossa APR, né, o nosso levantamento da análise preliminar dos riscos. Então, a NR1, ela faz essa tratativa para a APR e ela fala, olha, é necessário fazer esse levantamento anterior. E aí ela fala que quando eu faço, né, antes do início do funcionamento do estabelecimento, né, ou de novas instalações, então, por exemplo, eu estou numa instalação, mas eu estou fazendo uma mudança, eu vou para um outro prédio, por exemplo. Então, é ideal que a gente faça aí uma PR, até para que a gente possa ter esses levantamentos dos possíveis riscos que nós vamos encontrar no outro prédio, ou numa instalação nova. E para as mudanças, né, para as atividades existentes e nas mudanças de introdução de novos processos. Então, vou ter um novo processo na empresa, poxa, bem bacana, mas eu preciso ter essa avaliação antes desse risco estar acontecendo. Até porque quando eu tenho uma avaliação preliminar dos riscos, eu sempre costumo dizer assim, eu consigo fazer várias projeções com isso, né? Eu consigo saber tudo que eu vou precisar, como eu vou controlar, o que eu vou precisar que os meus trabalhadores e os meus colaboradores eles tenham de equipamentos, não só individual, mas também da parte dos exames, os controles de saúde ocupacional. Então, são algumas coisas que com a PR, com a análise preliminar de um risco, eu consigo estar identificando devido à mudança de atividade ou algo que venha, né, a ser incorporado à atividade daquele colaborador, eu consigo estar fazendo, então, esse levantamento dessa necessidade. Aí, um pouco mais abaixo, ela fala sobre identificação de perigos, né? Então, a etapa de identificação de perigos, ela fala que deve incluir a descrição dos perigos possíveis, como lesões, agravos à saúde, que é o que eu tinha também vinculado um pouquinho lá na PR, né? Tinha trazido um pouquinho para cá.